Bom dia, irmãos. A nossa meditação nesta manhã está voltada ainda para um personagem cujo nome é Marcos. Falamos ontem no devocional e vamos continuar hoje tratando da vida de Marcos, o autor do Evangelho, chamado por Lucas no livro de Atos de João Marcos. O versículo de referência seria capítulo 4 de Colossenses, versículo 10. Aristarco, que está preso comigo, vos sauda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamento, se ele for ter convosco, receba-o. Capítulo 4 de 2 Timóteo diz assim: só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Depois nós temos 1 Pedro 5, a vossa coeleita em Babilônia vos sauda, e meu filho Marcos. Por ora, é o que nós vamos ficar como leitura. Irmãos, ao pensar nesse personagem cujo nome é Marcos, ontem nós terminamos o nosso devocional e falando que ele havia desertado. Marcos foi identificado como aquele homem de dedo cortado, havia abandonado os irmãos naquela viagem em Perge da Panfilha, Paulo e Barnabé. Diz lá o texto que Lucas escreve: apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Não temos detalhes, não temos nada escrito, fontes, mas lendo a história, aquelas viagens eram viagens perigosas, eram dias primórdios do Evangelho. Havia muita oposição ao Evangelho. E ao longo da viagem, as oposições foram surgindo. O certo é que Marcos havia deixado Jerusalém, a casa da sua mãe, aquele ambiente, podemos assim dizer, tranquilo, aquela zona de conforto, e vai para uma viagem junto com os irmãos que, com toda certeza, estavam enfrentando todas as oposições e hostilidades daquele mundo naqueles dias. Marcos então volta para Jerusalém. E não foi simplesmente uma volta. Marcos saiu animado na companhia do seu tio Barnabé, do irmão Paulo, e Lucas está escrevendo e se apartando-se deles. O que nós encontramos, as fontes que nós encontramos, elas não vão além disso. E quando nós chegamos no capítulo 15 de Atos, quis Barnabé mais uma vez levar Marcos com eles numa segunda viagem. Paulo não aceitou. Paulo disse para Barnabé, não achou certo levar com eles aqueles que tinham abandonado eles numa outra viagem, e se apartado deles voltou para Jerusalém. Então nós temos esse relato dessa triste página da história. Marcos talvez causando aquela animosidade entre Paulo e Barnabé, e ao ponto deles se apartarem um do outro. E diz lá o texto que Lucas escreve que Barnabé, tomando com ele a Marcos, foi para Chipre. É o último relato de Barnabé. Não vamos ouvir mais
nada de Barnabé ao longo de Atos. Barnabé aceitou silenciar a sua história para ajudar na vida desse homem, cujo nome é João Marcos. E aqui diz então: e tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. É a última vez, no capítulo 15, verso 39. Barnabé, o seu nome quer dizer Pai da Consolação. Pai da Consolação. Barnabé já tinha dado prova disto, ajudando Paulo com a igreja em Jerusalém. Barnabé era um homem disposto. E Barnabé se dispôs a ajudar Marcos a soprar as brasas do seu fervor. Barnabé, com certeza, teve essa influência na vida de Marcos. Mas quando nós olhamos para 1 Pedro 5:13, Marcos está em Roma na companhia de Pedro. Segundo os estudiosos, o silêncio de Marcos durou quase 13 anos, de total silêncio. Um homem apagado. Agora nós estamos olhando as suas chamas reacendendo, começando com Barnabé, passando agora para Pedro. A história de Pedro foi contada para Marcos, o seu fracasso, a sua queda, como ele vergonhosamente caiu, negando o Senhor Jesus. Marcos escreve no evangelho que tem o seu nome: Pedro praguejando, falando que o Senhor Jesus era um maldito de Deus. Então Marcos ouviu de Pedro: Marcos, eu falhei, eu o neguei, eu o praguejei. Marcos, eu neguei diante de pessoas ímpias. A minha situação é muito pior do que a sua. Então, lá em Roma, Marcos começa a escrever aquele evangelho que ele vai ouvindo da parte de Pedro. Você pode perceber que o evangelho de Marcos poderia ser chamado o evangelho de Pedro também, porque ele conta muito da história de Pedro. O chamado de Pedro, o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro, a casa de Pedro sendo usada como um lugar de pregação do evangelho. Então nós temos esse relato precioso do evangelho de Marcos, retratando o Senhor Jesus como servo, como escravo, não tem genealogia. Ele aparece servindo nas páginas do evangelho de Marcos. No evangelho de Marcos, o Senhor Jesus não vai ser chamado de Senhor, a não ser no final, após a sua ressurreição. Ele vai ser chamado de Senhor. Então esse é o evangelho que este homem escreve ouvindo de Pedro. Mas quando nós olhamos, irmãos, Marcos também foi para Roma visitar Paulo naquela prisão. Não era esse segundo encarceramento, que agora é o último de Timóteo, mas o primeiro encarceramento. Naquela casa onde ele podia receber pessoas, Marcos foi passar um tempo com Paulo. E nós estamos olhando Paulo dizendo, em Colossenses 4:10, se Marcos fosse ter com eles, era para ser recebido. Marcos estava em Roma ganhando a confiança, prestando um trabalho a Paulo, mostrando que havia reconsiderado aquela situação e que havia errado
E você vai perceber que Paulo identifica Marcos, sobrinho de Barnabé. Um reconhecimento que o trabalho que Barnabé fez com Marcos valeu a pena. Tiago diz que aquele que convenceu um irmão do seu mau caminho salvará do inferno e cobrirá a multidão de pecado. Convencer um irmão, com certeza, a salvação é algo imperdível. Não perdemos a salvação. Esse salvar do inferno é porque o nosso testemunho fracassado pode fazer com que pessoas não se interessem pelo Evangelho, não tenham interesse pela salvação ofertada em Cristo. Então, olhando agora para a passagem que lemos nessa manhã, ao pensar naquele que não era recebido, agora era para ser recebido, recebeu, ganhou confiança. Confiança se conquista através de atitudes, através de caráter, e Marcos deu prova disto. E quando nós chegamos então na epístola que Paulo escreve a Timóteo, quando ele fala para o próprio Timóteo: só Lucas está comigo, só Lucas está comigo. E quando você vier, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Irmãos, mais um progresso. Marcos agora é útil. Lembra que eu falei que Marcos tinha um desejo, ainda que ser um auxiliar de segunda categoria, um remador? Ele era auxiliar, cooperador. Mas aqui ele é muito útil para o ministério. Um servo, um homem dedicado, um homem totalmente restaurado, um homem que provou o amargo da queda. É esse, irmãos, que agora deixou as fileiras daqueles que largaram a mão no arado. Marcos agora não é mais um desertor. Marcos agora é alguém útil para o serviço do Evangelho. Ele provou o amargo da queda, mas ele também encontrou o doce refrigério da restauração ao lado do seu tio Barnabé, ao lado do irmão e do apóstolo Pedro, e por fim, ao lado de Paulo em Roma, dando prova de que havia de fato caído, mas queria ser ajudado. Se ele for ter convosco, recebei-o. Traz ele comigo, porque ele vai ser muito útil para o ministério. Que o Senhor possa nos ajudar, que Marcos possam ser levantados, que Marcos possam ser restaurados. Marcos escreve esse evangelho que tem o seu nome. Marcos vai escrever de alguém que nunca caiu. Não é interessante? O homem que caiu vai escrever do servo que nunca caiu, o Senhor Jesus Cristo, o homem perfeito. Amém.